queridos, olá meus amores, e aí pessoal, como é que passaram a semana? Espero que tenham passado uma semana muito maravilhosa. Então galerinha, como o conteúdo da gente, né, chegamos ao fim, conseguimos ver o que a gente precisava ver. E aí, como ele vai ser um conteúdo maior, que é que eu pensei? A gente vai fazer a revisão em duas partes, tá certo? Hoje vocês recebem a primeira parte, na próxima aula a segunda parte. No nosso momento online, a gente revisa o que tiver que revisar de novo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, se algo não ficou tão claro, a gente conversa novamente, a gente vê o que tem que ver de novo, tá certo, meus amores? Então, por ser muita coisa, a revisão foi dividida em duas partes, tá certo? Nessa e na próxima aula vocês recebem a continuação, tá bom, galerinha? Então, assim, é comum já eu fazer isso com vocês já estão bem acostumados comigo. Sempre antes de alguma avaliação eu faço a revisão, né, com vocês. Então, se concentra aí, absorve o possível, pega o caderno, o livro para ir acompanhando, uma caneta para fazer alguma anotação e vamos lá, tá certo, gente? Vamos começar. Então, galerinha, a gente vai revisar um pouquinho sobre a questão dos indicadores sociais e econômicos, tá certo? No livro, na página 117. Então, gente, uma coisa muito importante, né, para a gente ver o que vai influenciar essa saúde, né, que são esses indicadores, seria o quê? A qualidade da água, se o indivíduo ele tem uma alimentação adequada, como é que está a moradia desse indivíduo? Esse indivíduo mora numa casa de tijolo? Esse indivíduo ainda mora numa casa, como a gente costuma chamar aqui de taipa, que é feito aquele barro e aqueles gravetos, e quando chove é um Deus nos acuda, e a coberta não é telha, né? É palha. E fora que é um lugarzinho assim que tem um bichinho chamado barbeiro, que super ama ficar nessas casas, e aí ele traz uma doença seríssima para o coração, é uma doença sem cura, que o indivíduo vai passar, que tiver de passar de tempo aqui na Terra, fazendo um controle, né, tentando apaziguar a situação dessa doença. Então, a educação que esse indivíduo está chegando, que ele está tendo acesso, é uma educação de boa qualidade? Nessa educação, nessa escola que esse indivíduo está indo, ele tem um bem-estar físico, ele tem um bem-estar emocional lá, ele tem um físico da escola bom que proporcione a ele um conforto para que ele consiga, de fato, sentar e se concentrar para aprender. Não é 100%, não é tudo, mas um bom lugar onde você possa sentar numa boa condição é importante, sim, para que se mantenha um foco, para que se mantenha o indivíduo concentrado naquele meio para aprender. Então, tudo isso que eu citei aqui, gente, a gente pode dizer que são fatores, né, que vão influenciar diretamente a saúde desse indivíduo. Até porque a gente já conversou que quando a gente fala de saúde, né, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, eu não falo apenas da ausência de doenças. Eu falo se esse indivíduo ele tem o seu psíquico está tranquilo, o seu social, como ele interage, que a gente vive em sociedade, como é que esse ser está. Então, são vários fatores, gente, são vários indicadores para poder dar um parâmetro se o indivíduo está saudável ou não. Tranquilo, galerinha? Bora seguir. E aí a gente viu também sobre mortalidade infantil, tá certo? O livro aí de vocês na página 118, quem quiser ir acompanhando. A gente viu que essa taxa de mortalidade infantil, gente, vai corresponder ao número de crianças que vão chegar a óbito, né, que vão morrer antes de completar o seu primeiro ano de idade. Professora, aconteceu dessa criança morrer hoje, ela faria 1 ano amanhã, ela entra dentro da mortalidade infantil? Sim, porque ela não chegou a completar o seu primeiro ano de vida, tá certo? E aí, a cada 1.000 crianças, em um dado período, por exemplo, num ano, cada 1.000 crianças num ano, e aí a gente vê em um ano como é que está essa taxa de mortalidade infantil em determinados países, já certo, gente? E aí varia muito, né, de países que estão mais desenvolvidos, países que estão ali tentando e ainda não é, e países que são extremamente subdesenvolvidos, né? São países que têm, assim, taxas de mortalidade, analfabetismo, de fome, bem elevadas, tá certo? A falta do saneamento básico, né, o nome já diz tudo, eu já toquei muito nesse assunto com vocês, básico, é algo mínimo para a sobrevivência, né? Que é um esgoto, é uma água encanada, é um solo onde esse indivíduo vai andar e ele não encontre um esgoto a céu aberto, certo? Assistência médica é o mínimo, né? Quem nunca precisou ir uma ida ao médico? Então, assistência médica. Essa criança, né? A criança que aqui a gente está na mortalidade infantil,
E a questão da gestação também, gente. E a desnutrição também podem levar o indivíduo a essa morte. Então, se a gestante ela não consegue ter uma gestação saudável, com alimentação adequada, vai levar um quadro de desnutrição e aí a criança pode entrar dentro dessa taxa aqui, tá certo? Quanto mais desenvolvida, gente, a região, menor será essa taxa de mortalidade. Ou seja, se é desenvolvido, vai ter mais acesso, tem acesso a saneamento básico, tem acesso à assistência médica, tem acesso à nutrição. Então, a taxa de mortalidade tende, a cair, a descer. Como é o caso, por exemplo, do Japão. A taxa de mortalidade infantil lá é extremamente baixa. Chega a ser numa média de 3 mortes para cada 1.000 nascidos. Então, é uma coisa muito baixa, gente. E essas 3 mortes geralmente não estão nem vinculadas com essa situação aqui, de saneamento básico, assistência médica, desnutrição. Pode ser algum problema realmente de saúde que a criança já tenha nascido com ela. Tá? Não estou dizendo que, não é que não tenha, mas a probabilidade de ser por esses meios é uma probabilidade mais baixinha, tá? E aí, continuando, né, vamos ver um pouquinho sobre a expectativa de vida. Então, gente, o número que está estimado de anos de vida para uma pessoa desde o momento que ela nasce, a gente conhece como expectativa média de vida, né? A média de quantos anos esse indivíduo vai ter. Esse indicador ele vem aumentando no mundo ao longo desse tempo. Então, aqui no Brasil, a gente também já vem aumentado muito. Tanto que a maior população que a gente tem são de pessoas mais idosas, tá certo? Os jovens aí acabam, às vezes, errando, escolhendo, fazendo certas escolhas que tendem a deixar o período de vida deles, a expectativa média de vida deles, um pouco menor. Infelizmente, é uma realidade que existe, né, gente? Isso se deve ao quê? O que é que pode ter também influenciado a expectativa média de vida ter aumentado? A melhoria de condição de saúde, se eu tenho acesso à saúde, eu posso fazer meus exames. Se tiver que aparecer, por exemplo, se o indivíduo está com câncer e não sabe, mas se ele tem acesso à saúde, se ele pode fazer os exames, ele pode descobrir antes. Então, isso vai ajudar esse indivíduo, não é a certeza, mas esse indivíduo vai ter uma chance a mais. Né? Porque quando se descobre uma doença como o câncer, que é tão feroz, logo no início, as chances do indivíduo ficar bom são bem elevadas, tá certo? Saneamento básico, mínimo também. Campanha de vacinação, então tá em dia com toda a sua vacinação, é muito importante também, tá certo? Porque evita de você, ao entrar em contato com certos vírus, com certas bactérias, você evita de desenvolver a doença na forma mais bruta mesmo, e isso pode ajudar bastante. Outras coisas, vacinas, por exemplo. Hoje a gente tá lutando aí, a ciência tá correndo atrás da vacina do quê? Do Covid-19, né? Isso, do coronavírus. E a gente ainda não tem. A única coisa que a gente tem hoje de prevenção é o distanciamento social. E algumas pessoas ainda vêm fazendo a quarentena de forma mais rígida, as outras ainda tem que flexionar por conta do dia a dia, né? Trabalho e tudo mais que voltou. Mas hoje o meio que a gente tem é a prevenção. A gente não tem vacina ainda. Então, é um vírus em que no meu corpo ele pode reagir de forma assintomática, eu posso não sentir nada. Como no corpo de outra pessoa que nem tem doença crônica, porque a expectativa era, ai meu Deus, as pessoas com doenças crônicas é de risco. Não, acabou, não tem isso, né? As pessoas que nem tinham doença nenhuma crônica, um hipertenso, um diabético, entraram em contato com eles, jovens, e morreram. Então, assim, ele reage muito diferente de um corpo para o outro. Então, assim, mas, por exemplo, a gente tem outras vacinas, como a vacina da paralisia infantil, né, que hoje a galera que teve, né, que teve o contato nessa faixa, deve estar aí perto dos seus 50 anos. Mas na época que eles eram criança não tinha. Então aconteceu muito de crianças ficarem com sequelas, ficarem deficientes por conta disso. Hoje em dia a gente tem um bebê, já vai levar para tomar essa vacina. Então a gente já está prevenindo que essa criança não tenha, né? Quando entra em contato com a gente, não tenda a ficar com uma sequela assim. Muitos novos medicamentos que a gente tem que sabe combater aí certas bactérias, né? Algumas que são extremamente perigosas, fortes mesmo, que podem levar o indivíduo também a óbito. Mas toda essa busca aí, toda essa tecnologia, esse aparato que a tecnologia nos deu, fez com que a gente conseguisse aumentar essa expectativa média de vida. Aqui no Brasil, por exemplo, em 2017, a expectativa de vida ao nascer era de até 76 anos. Então, olha só, em 2017, a gente já está em 2020, então isso aumentou um pouquinho aí a mais. Então, em média, de acordo com as condições que a gente tem, né, a gente pode
chegar até os nossos 76 anos, ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, e aí vai de coisas do dia a dia que foge do nosso controle, não tem como a gente prever, né, galerinha? E esse indicador, gente, é uma média, tá certo? Vai variar, acabei de falar, né, da função e da condição da saúde de diferentes regiões de um mesmo país. Então, por exemplo, eu não posso dizer que o indivíduo da região Nordeste tende a chegar a 76 anos e a do Sudeste também, porque são vidas diferentes, são formas de vida, né? Dia a dia diferente, qualidade de vida, acesso a médico, acesso a saneamento básico, então isso varia bastante, tá, gente? Então isso é uma média, não é uma exatidão, certo? E aí vem a questão da escolaridade, galerinha. O nível de escolaridade de uma população vai referir-se ao tempo em que essas pessoas estudaram. Então, por exemplo, desde o ensino fundamental, anos iniciais, anos finais, ensino médio, quem chega a fazer uma graduação, uma pós-graduação, então o nível de escolaridade, né, essa média vai se referir a um grupo de pessoas, né, que vai ser estudado e ver onde foi que essas pessoas conseguiram, até que nível de escolaridade essas pessoas conseguiram chegar, certo, gente? E a porcentagem de crianças que frequentam a escola e o índice de analfabetismo são muito importantes também para ser como indicadores padrões da vida dessa população. Então, um grupo de crianças, né? E como é que está aqui a questão do alfabetismo dessas crianças? Elas estão sendo alfabetizadas ou não estão sendo alfabetizadas? E a partir disso, né, vai ter um padrão para saber como é que aquela população está. Aí, ó, o índice de analfabetismo aqui está bem alto. Por quê? Porque a pesquisa foi feita e aí a maioria, sei lá, 40% dessa população, 40%, um exemplo, tá, gente? Daqui das pessoas do município de João Pessoa não tem acesso. Lógico que eu acho que não é essa a realidade, né? A gente tem muito mais pessoas tendo acesso, inclusive vários projetos maravilhosos, que mesmo as pessoas já adultas estão tendo o direito, não é privilégio não, porque estudar não é privilégio, é direito do indivíduo, né? O Estado tende a dar isso, tende a oferecer isso. Então, estão usufruindo agora de um direito que era para eles terem usufruído na época de criança, mas perante sua condição social, eles não puderam fazer isso. Então, assim, eu conheço professoras, né, que fazem parte de projetos que alfabetizam jovens e adultos, né, a EJA, e que é um sonho para eles que está sendo realizado, uma coisa que a gente era assim, eu sei ler, sei escrever. E às vezes a gente não dá tanta importância, né, para uma pessoa de 40, 50, 60 anos conseguir escrever seu nome só, conseguir olhar para uma placa e ler, que aquela euforia a gente vê, né, quando a gente é criança, né? A mãe e o pai da gente fazem aquela festa, olha, já tá lendo, que lindo, lendo as plaquinhas. Então as pessoas estão conseguindo ter esse acesso já bem adiantado, mas estão conseguindo. Isso é um orgulho, é uma coisa muito linda de se ver. Quanto maior o nível de escolaridade, gente, da população, maior será a qualidade de vida e maior também será o desenvolvimento daquele meio e no mundo no geral. Com uma boa educação e uma boa saúde, vão ampliar-se as possibilidades de trabalho, melhoria de condição de vida também. Então, lembra lá que eu falei para vocês da questão da escola também, o físico da escola é muito importante para que haja essa troca, né, de informações. O ingresso e a permanência na escola vão depender muito do quanto a família ganha, isso pesa bastante, tá, gente? Bastante mesmo. Se for uma família que não tenha como manter, então a criança muitas vezes deixa mesmo de estudar para poder ir fazer qualquer coisa que consiga dinheiro para poder ajudar dentro de casa. No Brasil, gente, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né, o PET, ele visa proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos contra qualquer forma de trabalho. Isso já é para proteger, para dar o direito mesmo dessa criança, desse adolescente usufruir, né, da questão da escolaridade, que é um direito dele, é algo institucional, é um direito de qualquer indivíduo ter acesso à saúde, ter acesso à educação, ter acesso ao lazer e tudo mais. E aí o analfabetismo, gente, na página 119, a taxa de analfabetismo vem caindo ao longo dos anos. Em 2017, o Brasil ainda tinha 11,5 milhões de analfabetos, de acordo com o IBGE. Em 2005, 11,1% das pessoas com mais de 15 anos ainda nem sabiam ler, sequer escrever. Olha só, é coisa que, como eu disse a vocês, bem mais jovens sabem fazer e às vezes nem sabe dar um realzinho de cabimento. E aí, em 2017, essa proporção caiu para 7%, então, ou seja, os projetos, né, foram aumentando, as pessoas começaram a ter o acesso a esse direito que sempre
foram dela, mas infelizmente pela condição social muitas vezes foi tirado. Esse indicador, gente, ele é muito importante, porque vai evidenciar a desigualdade da população, né? Fica mais claro as coisas. Problemas sociais graves, como a fome e o desemprego também. Porque se a pessoa é analfabeta com 15 anos, como é que essa pessoa vai conseguir chegar nos seus 18 e estar maior de idade e conseguir um emprego? Vai ficar desempregada, né, gente? E aí, quando está desempregado, entende como ter um meio econômico. E aí, como é que esse indivíduo vai se manter? E aí, galerinha, 120, o saneamento básico. Medidas de saneamento, por exemplo, gente, abastecer as casas com água tratada, coleta e tratamento de esgoto, recolher e dar tratamento adequado ao lixo. Então, isso é básico. É algo que o indivíduo precisa ter como um alicerce. Sabe assim, quando vai construir uma casa, primeiro é feito a base dela. Então, se a base não for boa, vocês já com certeza ouviram falar isso, que a casa não tende a subir firme. Então, isso é a base, gente. É o mínimo que o indivíduo precisa ter para poder seguir a sua vida. Então, ajuda também a evitar muitas doenças, né? Além de preservar o ambiente. Porque se eu estou com um esgoto a céu aberto, eu vou poluir o solo. As pessoas vão estar em contato direto com parasitas e vão ficar doentes direto. E se não tem um contato com o médico, e aí, como é que fica esse indivíduo? É isso, galerinha. O acesso à água tratada, gente, o encaminhamento correto do esgoto, não assim, ó, jogando dentro de um rio, que é o que a gente mais vê, infelizmente. Vão impedir que a água e alimentos sejam contaminados por vírus, bactérias e qualquer outro agente causador de doença. Imagina, eu tenho uma plantação, mas tem um rio e eu pego a água desse rio para irrigar a minha plantação de tomate, por exemplo. Um pouquinho antes dessa água passar na propriedade, no terreno, no que for, tem um esgoto sendo colocado lá. E a água vem suja, a água que vai regar o meu tomate, que vai parar na casa da pessoa. E aí? Aí a gente tem que ter o cuidado, né? Da limpeza, lavar, não colocar direto. Cheguei da feira, do hortifruti e já comer aquela maçã. Não, pelo amor de Deus, tá, gente? Tem muito ovo de parasita ali. E a gente não vê, né? Não é visível a olho nu, ainda tem que ter muito cuidado, certo? O saneamento básico, gente, reduz a ocorrência de doenças e, consequentemente, a mortalidade. E aí vamos revisar um pouquinho do Índice de Desenvolvimento Humano, né, o IDH, que é a expectativa de vida, gente, quando a gente associa com a renda das pessoas, né, que é o valor financeiro, o dinheiro que elas ganham, e a educação que vai ser usada para e a educação, tá certo? Desculpa. Esses três índices aí são usados para definir, né, esse chamado Índice de Desenvolvimento Humano, ou também IDH de uma população. Vamos lá, expectativa de vida, renda e o acesso que esse indivíduo teve à educação, tá? Os três pilares aí do IDH. Considera que pessoas com renda suficiente, uma boa educação e acesso à saúde tendem a viver melhor. Vocês concordam comigo, né? Uma pessoa que não tem dinheiro nem sequer para comprar o que comer, não tem uma educação tão boa e nem tem acesso à saúde, essa pessoa tem como viver bem? De jeito maneira, galerinha, de jeito maneira. Isso tudo traz assim, o sentido da qualidade de vida. Então a gente precisa ter um momento de trabalhar, um momento para estudar, um momento do lazer. Até porque senão a gente sai do que a própria OMS diz, né? Que é a questão da saúde. Se o nosso psíquico, o nosso psicológico não tá bacana, ó, é uma cascata, vai trazendo mais problemas e aí vira uma famosa bola de neve. A escala do IDH, gente, varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor e maior será o bem-estar da população. Países desenvolvidos, né, que estão enquadrados dentro desse termo, têm um IDH acima de 800 e 0,850. Em 2018 a gente chegou na trave, pertinho, mas o atual é 0,699. E a renda, gente, é considerado o cálculo do IDH a partir do Produto Interno Bruto, que a gente chama de PIB. E esse indicador representa o quê, gente? Representa a soma de todos os bens e serviços que são produzidos naquela região durante o período. Então, vamos lá, ver todos os nossos serviços produzidos, toda a nossa soma daqui da região do Nordeste, por exemplo, num período de 6 meses. Aí vai lá, tem um cálculo, né, desse Produto Interno Bruto para poder dar um resultado. E aí, a partir do PIB, vai obter-se o quê? A renda per capita ou PIB per capita, ou seja, por cabeça, por pessoa, a renda por indivíduo. Vai representar a riqueza ou a renda produzida por um país, por uma região, por um município. Só que essa renda é dividida pelo número de habitantes. Só que, infelizmente, isso é uma média, tá?
Isso não representa a renda real de cada indivíduo. Então, por exemplo, pega o PIB de João Pessoa e divide pela população, a média de um salário para todo mundo de R$ 4.000. Não é, né, gente? Alguns têm muito mais que isso, outros não têm quase nada. Infelizmente, não é uma realidade. Principalmente nos países menos desenvolvidos, tá? Onde ainda há uma enorme desigualdade na distribuição de renda, no nosso caso. E aí, galerinha, para a gente começar, né, a dar os nosso pontinho para deixar a continuação da nossa revisão para a próxima semana, a gente vai ver um pouco novamente sobre a discriminação. O que seria etnia, galerinha? E aí, o que é uma etnia? Vocês lembram? A gente já conversou sobre. Então, gente, a gente classifica como etnia um grupo de indivíduos que compartilham da mesma cultura. Pode ser a mesma linguagem, as mesmas tradições, um jeito de se vestir que tem também, né? Tem grupinhos assim que se separam muito por isso. Então, etnia é isso, gente. Um determinado grupo que os indivíduos compartilham da mesma cultura. Por exemplo, uma cultura pop, uma cultura rock. E aí a gente tem as várias etnias. O nosso país é recheado de etnias, tá, gente? Então, acabei de falar, né? A gente tem uma mistura enorme de África, de Europa, do que já tinha aqui na América do Sul. Então, a gente é, ó, coisa mais linda do mundo. Só entre os indígenas, por exemplo, estima-se que existam mais de 200 etnias. Existem mais de 200 grupos de índios que têm culturas diferentes, linguagens diferentes, tradições diferentes, deuses diferentes. Então, tudo isso tende a ser essa diversidade de etnias que só os índios têm, viu? Muitas pessoas de diferentes grupos e etnias sofrem preconceito e discriminação, gente, infelizmente, porque o que é diferente, o que não está dentro do que a gente acha que é normal, a gente tende a achar que é errado. Mas, acima de tudo, a gente tem que ter o quê? Respeito, né? Olha, aquela etnia ali faz tal coisa. Não me convém. Certo, eu não vou fazer. Mas eu preciso respeitar, independente do que seja. Certo? Se eu quero respeito, eu devo dar o respeito também. Então, o que é que isso acontece? Se eu trato uma pessoa mal, se eu sou preconceituosa, se eu discrimino e ainda saio falando por aí, eu vou prejudicar diretamente a saúde e o bem-estar desse indivíduo e de toda essa comunidade que atua como ele. Então, eu não quero ninguém jogando pedra no meu bem-estar, na minha comunidade, porque eu vou fazer isso com o outro, né, galerinha? O racismo, por exemplo, é uma forma de discriminação baseada numa falsa ideia em que há raças superiores a outras. Então, no caso, a raça branca era superior à negra, né? As pessoas de tom de pele clara e as pessoas de pele escura. Por muitos anos vivenciamos isso, né? O nosso país foi um dos últimos a abolir essa escravidão. E a gente tem sequela dessa escravidão até hoje. Infelizmente, ainda tem pessoas no século XXI. 2020, ainda tem pessoas que a gente mais vê nas nossas redes sociais por aí, vídeos no Instagram, em Twitter, Facebook, que ainda a galera, mesmo ele mais mortinho, a galera ainda usa. Tipo, de pessoas que chegam para entregar uma comida, trabalhando aí nesses aplicativos, ganhando seu pão de cada dia, e são totalmente discriminadas por serem negras. Passam por situações totalmente constrangedoras apenas porque a sua pele tem um tom mais escuro. É surreal, mas infelizmente acontece. E a gente tem que aprender a respeitar as pessoas. Não existe isso de raça superior à outra, tá, gente? Isso é uma ideologia furadíssima que perpetuou por muitos anos, no mundo inteiro. O racismo ele precisa, gente, ser discutido mesmo, ser explicado, para que esses acontecimentos parem de acontecer. Existem leis e penas super severas para essas situações. A gente tem que aprender isso mesmo, o respeito. Tá? E existe um Estatuto da Igualdade Racial de julho de 2010 que prevê que é preciso garantir a todos os indivíduos a igualdade de oportunidade. Não posso oportunizar uma pessoa só porque ela tem a pele mais clara e deixar de oportunizar uma pessoa que tem a pele mais escura. Todos têm que ter o mesmo ponto de partida. Mulheres, né, sofrem muito por questões de desigualdades salariais, os deficientes que não conseguem ter um espaço de trabalho, né, aberto para eles. E a discriminação com ou sem violência física, a gente pode causar dano sim à saúde do indivíduo. Como a gente viu, né? Saúde não é só a ausência de doença, é todo um conjunto. Existe a lei número 7.716 de 1989, que decreta que serão punidos os crimes resultantes de discriminação
preconceito sobre cor, sobre raça, etnia, religião, que também existe muito, infelizmente. Né? As pessoas tendem a misturarem as religiões, a não respeitar, principalmente as religiões que têm a matriz afrodescendente. Né? Existe muito, infelizmente, um preconceito muito grande com essas religiões, certo? Ou procedência nacional, ou seja, o seu local de origem. Então, a xenofobia aí, né? E todo mundo no... A gente vê isso no nosso próprio país, né? Todo mundo aqui do Nordeste, se vai no Sudeste, é o quê? Paraíba. Independente de ser baiano, pernambucano, alagoano, né? Enfim, cearense. Acontece muito, infelizmente. Desigualdade de salário entre homens e mulheres tem também. Muitas das vezes as mulheres passaram muito tempo, né, sem ter o acesso ao trabalho, porque ficava muito em casa cuidando dos filhos e com o passar do tempo é que elas foram ganhando esse espaço. E também existe sim a questão de desigualdade salarial pelo simples fato de ser pesada questões de gêneros também. E de acordo com o artigo 5º, gente, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então é lei, é um direito de todos nós, tá certo? Então, galerinha, a gente viu um pouco hoje sobre os indicadores sociais e econômicos, mortalidade infantil, expectativa de vida, mortalidade, analfabetismo, saneamento básico, o IDH e a discriminação. Então, sossega aí, próxima aula tem outra revisão, a continuação da revisão, tá, gente? Ó, um cheiro e até a próxima.